Hoje aqui no nosso programa nós estamos falando sobre dificuldades de alimentação na infância. Quem está conosco é o Dr. Mauro Fisberg, que é pediatra, é nutrólogo e também é professor do Departamento de Pediatria da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Doutor, agora no intervalo o senhor estava comentando sobre 7 fatores que foram estudados e analisados que mostram quais seriam essas dificuldades das crianças no momento de se alimentar corretamente. Quais seriam esses fatores, doutor? É muito importante nós lembrarmos que quando uma mãe vem com uma criança que não come, a primeira coisa que o pediatra busca fazer é tentar entender o motivo. Porque eu posso pensar que ela tem uma doença ou tem uma outra característica que vai determinar o não comer. E esse não comer pode ser transitório, pode ser crônico e pode causar repercussões tanto no crescimento, no desenvolvimento, carências nutricionais, deficiência de vitaminas, minerais e às vezes até modificações do comportamento intelectual, da condição motora, da condição de aprendizado. Então nós temos que determinar o que é adequado e que é transitório e passa, e uma coisa que vai me deixar preocupado e que eu vou precisar intervir. Então o que nós temos procurado é dividir essas crianças em alguns tipos. Então, o primeiro, obviamente, tipo que nós chamamos é a criança que tem uma doença orgânica. Então, ela pode ter uma doença qualquer, tanto de curta, como de média, como de longa duração, que pode ir desde uma criança que tem uma afta na boca, por exemplo, então por causa disso ela não come, ou porque ela tem uma feridinha, ou ela pôs um aparelho dentário, até uma criança do outro ponto de vista extremo, por exemplo, uma criança autista, ou uma criança que tem paralisia cerebral, que tem uma dificuldade terrível de se alimentar, tanto pela própria criança como a dificuldade que a família tem. É uma criança que tem dificuldades específicas. Depois que eu separei essas crianças orgânicas, e a maior parte delas são problemas ou gastrointestinais, ou respiratórios, ou infecciosos, eu separo os tipos comportamentais. E os tipos comportamentais são muito variados. Aí vou dar alguns exemplos, não vou dar os 7 tipos exatos, mas, por exemplo, uma criança que todo mundo conhece. É a criança que chega num consultório, ela é a criança que não tem tempo para comer, é a criança hiperagitada, que ela tem até fome, mas ela não se interessa pela alimentação. Então a gente chama da criança que tem baixo apetite por uma extrema agitação. É aquela criança que entra e já destrói o consultório, já começou a mexer em todo mundo. Ela senta na mesa, mas ela tem atenção para o alimento de 2, 3 minutos. Essa criança precisa de limite. Um outro tipo que é muito interessante é a criança que é seletiva em excesso. Essa criança muito seletiva é aquela que só come alimentos de um determinado tipo, de uma única marca, com uma única forma de preparação, e ela ao mesmo tempo tem algumas características que a gente chama de sensoriais. Ela odeia usar determinadas roupas que encostam nela com um determinado material, ela não põe a mão na areia, ela não gosta de andar na grama, ela não gosta de andar descalço. Essa criança nós também temos que trabalhar uma outra forma de abordagem. Tem a criança que chora demais. Então, uma criança pequena, usualmente, que tem um excesso de choro, principalmente no primeiro ano de vida. Essa criança ela tem cólicas e ela pode normalmente não se alimentar porque ela não está se sentindo bem. Então, é um outro tipo, tem uma outra abordagem. Tem a criança que tem uma família que é um pouco que nós chamamos negligente. Uma família que se preocupa pouco com a criança ou terceiriza demais o cuidado com ela, e essa criança acaba ficando muito triste, muito inadequadamente cuidada, e ela também pode não se alimentar. Então, esses principais tipos de alimentação, de problemas, a gente tenta buscar através de uma ferramenta que a gente montou junto com outros colegas internacionais, que permite que o pediatra possa fazer, através de um rápido questionário, uma coisa muito simples, em que ele preenche quadradinhos, ele consegue fazer esse questionário de alimentação, de hábitos, de costume, de tipo de alimentos e a forma que a criança alimenta. A gente dá o diagnóstico clínico e a partir daí eu busco o tratamento específico para cada uma dessas situações clínicas. Agora, doutor, quais são os principais tratamentos nesse caso? Porque, na verdade, a base de tudo está justamente na falta de alimentação adequada, né? Tá, a primeira coisa que eu devo pensar é assim: essa criança está tendo já uma repercussão sobre o crescimento e desenvolvimento
ou ela está comendo tão pouco que não me permita ter um aporte suficiente de vitaminas, minerais e calorias. Então, o que nós procuramos primeiro é assim, eu vou manter o estado nutricional adequado dessa criança. Eu vou utilizar um suplemento que me permita que ela esteja suficientemente nutrida enquanto eu vou buscar a causa. A causa vai ser diferente para cada uma dessas situações que eu disse. Então, algumas das crianças precisam de um especialista, algumas vão precisar de um especialista como uma fonoaudióloga, um gastroenterologista, um pediatra que tenha mais tempo, um pediatra que consiga ter uma abordagem emocional, que consiga ter ideia de como, quando encaminhar para uma nutricionista. E eu preciso ter, algumas vezes, tratamentos específicos. Se ela tem uma doença gastrointestinal como o refluxo, eu preciso tratar o refluxo. Se eu preciso tratar a afta, eu tenho que tratar a afta. Se eu tenho um problema que a família é inadequadamente, ela tem alguma condição adversa na alimentação, porque ela não sabe tratar a criança, não sabe estabelecer limites, eu preciso orientar essa família como trabalhar com limites. E eu tenho técnicas especificamente de como oferecer a comida, como deixar a criança fazer sujeira, como sentar a criança à mesa. Cada situação tem uma característica que vai ser avaliada pelo pediatra ou pelo especialista para tentar resolver o problema. O senhor comentou, né, sobre o fato da criança tocar a comida, né? Muitos pais, quando os filhos ainda são bebês, principalmente, têm um verdadeiro horror, né, a deixar o próprio bebê levar o alimento à boca. Mas, na verdade, esse primeiro contato é essencial. É muito importante. Nós temos que lembrar que, especialmente no final do primeiro ano de vida, a gente tem uma coisa que chama o momento que a criança começa a ter a sua independência. Então, ela precisa tocar, ela precisa sentir consistências, ela precisa sentir texturas, ela precisa ter uma característica de que ela tem que mexer na colher, ela tem que ter diferentes formas de se relacionar com aquele alimento. Então, um pouco de sujeira é essencial. Toda vez que eu pego uma família que começa a limpar, cada vez que a criança faz uma sujeirinha, ou ela baba, ou ela tem sujeira, ou ela joga um pouco de comida no prato, você está desestimulando a interação que é agradável e gostosa da criança com essa alimentação. A criança imagina, então, comida é alguma coisa suja, comida não é uma coisa que pode ser brincada, tem que se trabalhar de uma forma muito séria. Dessa forma você estimula o prazer com a alimentação, e né? Comida é prazer, não só para o adulto, que normalmente associa mais facilmente os processos, mas para a criança desde o começo da vida. A criança precisa aprender a brincar. Agora, nós temos que também saber quando é o brincar correto. Quando a criança pega um prato e joga o prato longe, na primeira vez é óbvio que é adequado. Na segunda vez, ela só tem que ser colocada, tem que ser orientada de que aquilo não é o modo correto de se alimentar. Nós estamos conversando com o Dr. Mauro Fisberg, que é pediatra, nutrólogo e também professor do Departamento de Pediatria da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Nós hoje estamos falando sobre as dificuldades alimentares da infância. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do nosso convidado, você pode consultar este site que aparece aí no seu monitor, www.nutrociencia.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com o Dr. Mauro sobre este assunto. Espero que você continue conosco. Até já.